obrigado por ter aceitado o convite, ter vindo. Vocês, como igreja, nós temos orado pela vida de Maitê e da sua família. O Grupo Plantio sabe bem a realidade de vocês, nós temos orado por vocês. E Paulo aceitou o convite de vir aqui hoje. Obrigado. Que Deus possa falar ao seu coração aí. Nós temos orado para que Deus restaure Maitê o mais rápido possível. Bom, mais uma vez é um prazer a gente estar aqui ocupando esse púlpito. Púlpito, lugar de responsabilidade, mas de muito prazer. A gente está com o tema Vida e Partilha, a esperança do Evangelho pelo caminho. Nós temos trabalhado essa ideia de que nós somos a igreja onde nós estamos e nós vivemos o Evangelho aonde nós estivermos. Não somente entre quatro paredes, mas onde nós estamos. Foi muito bacana ver a família Thaís, Jordan e Dudu. Eu anotei aqui o cântico que vocês abriram hoje. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que me faz mudar o mundo. Eu não falo de amor, não, é do amor. Especificamente de um amor que faz mudar o mundo. E é bom ver a família toda unida dentro da igreja. Os temas dos sermões são já planejados anualmente. E eles caem para a gente de forma aleatória. Então eu não escolho o tema de hoje. Eu caio hoje, o tema cai para mim. E me caiu um tema que nas Escrituras Sagradas começa no primeiro livro de Gênesis e termina em Apocalipse. Ou seja, a Bíblia inteira fala do amor de Deus para conosco. É esse meu tema hoje, por isso que eu anotei essa frase do cântico. E o título do meu sermão é Vivendo em Comunhão, a igreja como testemunha coletiva. Então nós temos que falar aqui o nosso tema, nós caminhando pelo caminho e nós sendo testemunhas coletivamente lá fora. Quando a gente fala lá fora, a gente está apontando para aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. O nosso texto nós vamos ler daqui a pouquinho, não agora, mas é o texto com base no Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Nós, contextualizando esse momento, nós vamos ver que no capítulo 12 de João, Maria unge os pés de Jesus com um bálsamo extremamente caro e seca os pés de Jesus com seus cabelos. E aquilo gera uma crítica por parte dos discípulos, principalmente por Judas, o Iscariotes, Judas o traidor, que questiona que aquele bálsamo era muito caro, que deveria ser vendido e servir aos pobres. Pura hipocrisia. A própria Escritura fala que ele estava interessado no dinheiro, porque ele tomava conta da bolsa e retirava da bolsa para ele. Então Judas roubava dos discípulos. Isso é bíblico, está lá. E custava em torno de 300 denários o bálsamo. 1 ano de salário de um trabalhador. 10 vezes mais que a vida de Jesus. Judas cobrou 30. Ela quebrou um bálsamo, valia 10 vezes mais do que Judas cobrou para trair o próprio Cristo. Nós começamos então num lava-pés, com um bálsamo caro, ungindo o próprio Cristo, apontando para a cruz. E em Betânia, na casa de Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Dali então Jesus vai para Jerusalém, na sua entrada triunfal. Jesus vem, entra, hosana ao filho de Davi. Hosana é uma expressão onde diz, salva-nos, ó filho de Davi, salva-nos, Jesus Cristo. A mesma multidão que uma semana depois está gritando, crucifica-o. Saindo, então Jesus está próximo à Páscoa, no cenáculo, onde ele está preparado com os 12 discípulos, e na ceia ele levanta, põe uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos.
Ele teve seus pés lavados e agora ele lava. Era o trabalho do servo mais humilde poderia fazer. O pior dos servos. Limpar os pés das pessoas que estavam indo para casa, andando naquelas estradas empoeiradas, com a sandália de couro, sem meia, né, gente? Chegava lá e tinha que lavar. E Jesus, num ato de amor e de humildade, ele lava os pés um por um, inclusive de Judas, aquele que iria traí-lo. E Judas aceita aquele ato de amor de Jesus, sabendo o que ele iria fazer. Jesus vai lavar Pedro, como sempre, estourado, e fala: não, meu pé você não lava, não. Eu não sou digno. Eu não vou permitir que o senhor lave meus pés. E Jesus responde: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Afoito? Então lava a mão, cabeça, lava tudo. Um ato de amor para com todos, independente da reação de cada um. A reação de Judas chama atenção porque ele é amado naquele momento, sabendo o que ele estava prestes a fazer. Pedro, por não aceitar o amor ali de Jesus naquele momento. E muitas vezes a gente é assim. A gente quer amar, mas não quer receber aquilo que Deus tem para a gente por orgulho próprio. Na noite, então, que Jesus foi traído, né, Jesus fala com Judas para fazer o que ele tem que fazer. Judas levanta, diz a Escritura que o coração de Jesus se angustiou. Judas vai embora e Jesus, então, traz uma palavra para os seus discípulos, os 11, aqueles fiéis, aqueles que começam a igreja de Jesus ali. E Jesus, do capítulo 13 ao capítulo 17, vai trazer ensinamentos para os seus discípulos. Começa no capítulo 13, que a gente fala hoje, termina 17 com a oração sacerdotal. Se você não leu, leia. Muito bonito. E é nesse contexto, então, que nós trazemos para o nosso sermão. Põe para mim, por favor, Felipe. João 13, 34 e 35. E diz assim a Sagrada Escritura: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Senhor, a tua palavra está lida, ela por si só é viva e transformadora, mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a gente possa trazer o que o Senhor tem para a gente essa noite, em nome de Jesus. Amém. Esse versículo, então, ele está após a saída de de Judas. Jesus está falando para a sua igreja. Ele está trazendo uma mensagem para aqueles que já o conhecem, para aqueles que já têm uma experiência genuína com o próprio Cristo. Não perfeitos, porque os discípulos não entendiam o que Jesus tinha para eles. Eles só foram entender isso lá na frente. E muitas vezes nós também não entendemos a mensagem para a gente. É uma mensagem, então, para uma comunidade de fiéis, a Igreja de Cristo, que hoje somos nós. Essa mensagem, ela é para a gente. É isso que nós temos que entender. Toda vez que nós lermos as Escrituras, nós temos que entender que ela é atemporal. Ela fala para mim hoje, tem que falar para você hoje. E amanhã também. E todas as vezes que nós lermos as Escrituras, há uma mensagem pessoal. O que é a Igreja de Cristo? Nós temos que começar com isso. Se o tema do meu sermão é que a igreja é a comunhão da igreja, que é uma testemunha coletiva, eu tenho que entender o que é a igreja. E a gente vai ver, então, que nós somos a igreja. Nossa comunidade local carrega o nome missional. Nós somos a Igreja Presbiteriana Missional no Caminho. Missional, por conceito, ele extrapola a igreja a 4 paredes. Nós somos a igreja, onde nós estamos fazendo o que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós temos que levar o reino
onde nós estamos, em qualquer momento, em qualquer hora, fazendo o que nós fazemos todo dia, servindo com aquilo que Deus nos deu. Através da igreja que o reino de Deus é proclamado ao mundo. E como igreja nós somos responsáveis por levar Cristo aonde Ele ainda não foi levado. Alcançar pessoas que estão carentes de Cristo, carentes do Evangelho, aonde nós estamos. E vai nos usar de formas inusitadas e inesperadas. Vocês sabem, eu trabalho com criança, né? E ontem eu atendi um paciente no hospital e a mãe falou assim, o senhor está lembrado? Não, operou ele quando ele tinha 3 meses. O menino está com 13 anos. Eu falei, não tem jeito de eu lembrar. E ela falou assim, uma coisa me marcou. Né? Você estava saindo do consultório e uma mãe falou assim, ele salvou o meu filho. E eu já é praxe, eu respondo só automaticamente, respondi, não, só Jesus Cristo salva. E essa mãe falou assim, o dia que você falou isso, me marcou. 13 anos depois, eu ouvi isso. Deus nos usa onde nós estamos, da forma que nós estamos, fazendo o que nós fazemos no dia a dia. Independente da sua profissão, da sua atividade. Você é a igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Põe para mim, por favor, 1 de Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Essa é a igreja, somos nós, chamados com um objetivo: levarmos Cristo onde nós estivermos. E aí fica claro a importância desse sermão, a igreja como testemunha coletiva. Porque se todos nós individualmente temos a nossa chamada, o nosso chamado, a nossa responsabilidade, nós somos chamados para sermos coletivo. E com esse coletivo, fazer diferença ali fora. Jesus Cristo falou que pelo amor seremos conhecidos. Os discípulos serão conhecidos pelo amor de Jesus Cristo. Nós fomos chamados individualmente para que, como corpo, unidos, pudéssemos fazer um coletivo. E esse coletivo fazer diferença aí fora. O que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Lembra da parábola dos talentos? Ele deu um talento para um, 5 para o outro, 10 para o outro. Você recebeu o seu talento. Não interessa como e quando, quanto. O que você está fazendo com ele? Você recebeu para investir, para ir lá fora. Não é para enterrar. Para que quando chegar o dia, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, para o muito eu te chamei. Somos a igreja de Cristo, individualmente, mas chamados para trabalhar no coletivo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Voltando ao texto então. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Um novo mandamento. Qual é a novidade? É novo. Que é mandamento, está claro. Jesus não nos deu opção. Como igreja, você é chamado, você recebeu o talento, você tem que fazer boa administração dele. Acabou? Não. E então, mandamento é mandamento. Não tem que explicar. Agora, um novo mandamento vos dou. Vamos jogar uma série de textos aí, Filipão.
Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Mateus 22, 37, 40. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 5, 43, 44. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Amai. E orai pelos que vos perseguem. Esse orai pelos que se perseguem pelo bem deles, tá? Né? Vamos lá. Vê para mim também. Romanos 13, 8 a 10. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Podemos citar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, um hino ao amor, né? Onde ele fala que todos os dons, todas as boas obras são vazias se não tiver amor. Né? E é uma carta inteira lá. E tem muitos outros textos. Então, o que há de novo? Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Teoricamente não tem novidade. Como eu disse, o amor vem de Gênesis a Apocalipse. O novo de João começa com a substituição do próximo e vai para uns aos outros. Quando nós lemos lá atrás o próximo, nós temos que lembrar da lei judaica, onde o israelita colocava o próximo como sendo seu próximo israelita. Jesus já estende isso uns aos outros. Ou seja, não mais aos israelitas apenas, mas a todos. E por causa disso, eu e você somos alcançados. Nós, gentios, não éramos povo, não tínhamos misericórdia, agora somos povo eleito, raça eleita de Deus, povo exclusivo de Deus. E é por causa desse. E esse amor deve começar, então, na comunidade. Nós estamos falando entre a gente. Fechar essa porta aqui primeiro, para depois expandir. O amor de Deus não é para ficar preso aqui, mas ele deve começar aqui. O discípulo de Deus, o discípulo de Jesus, consequentemente de Deus, é conhecido pelo amor uns para com os outros. Esse amor, então, torna a marca do discípulo. É um amor que transforma essa igreja em testemunha coletiva. O mundo enxerga Cristo quando ele enxerga o meu amor com você e o seu amor para comigo. Nós vamos lembrar lá da igreja, inicialmente, quando todos viviam em comunidade, um servia ao outro, todos vendiam tudo, colocavam tudo lá e serviam uns aos outros. E o povo via isso de uma forma especial. E o povo se alegrava com a igreja. Esse povo não é o povo de Deus. Então a igreja transformava, a igreja com a coletividade, em amor, transforma esse mundo. E é para isso que nós fomos chamados. O novo em João é a qualidade do amor. Nós vimos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem gente que nem gosta dele, né, gente?
Tem gente que anda aí mal arrumado, não toma banho, não faz nada, não gosta dele. Né? Amarás o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus pega a meta e joga a meta lá em cima. Ele fala assim: você vai amar o próximo como eu vos amei. Ele me traz agora um patamar muitíssimo elevado. E eu vou arriscar falar que é impossível de eu cumpri-lo. Mas eu fui chamado para ser imitador de Cristo. Se eu não consigo fazer igual, que eu imite. Que eu busque isso de todo o meu conhecimento, de toda a minha força, de toda a minha alma. Nós não lemos ali agora? É isso que você está fazendo? Amar o seu próximo como Jesus te amou. Vamos falar um pouquinho do amor? Mas como Jesus nos amou? Obediente, até a morte, morte de cruz, para nos salvar. Esse é o amor de Cristo. É isso que Cristo está falando para você e para mim hoje. O mandamento de amar não era novidade em si. A lei já ensinava a amar o próximo. O que torna o ensino de Jesus novo é o padrão estabelecido. Um padrão muito acima do que os judeus tinham colocado naquela época. Que eles achavam muito, né? Assim como eu vos amei. Cristo, então, ele passa a ser o modelo. A nossa doutrina, a nossa teologia, ela é cristocêntrica. Ela aponta para Cristo e somente Cristo. Todos os outros são carentes da glória, da graça de Deus. Todos são carentes do perdão e do sacrifício de Jesus. Todos, sem exceção. Todos os grandes homens da Bíblia foram carentes da graça de Cristo. Todos dependentes do sangue de Cristo para a remissão dos pecados. Cristo agora é o nosso modelo. Ele amou servindo, perdoando, acolhendo pecadores e, por fim, se entregando na própria cruz. Não é um amor de palavras ou de filosofias, é um amor de gesto, de atitude. Jesus, quando ele vai para o samaritano, que ele coloca lá na mulher samaritana, Jesus mostra seu amor por ela ali, ele busca, ele age. Quando Jesus vê o cego e vai curar, ele age. Os 10 leprosos, Jesus curou todos 10. Um voltou para agradecer. O amor de Cristo foi o mesmo pelos 10. Mas nem todos foram transformados por aquele amor. Jesus amou Judas. Lavou os pés dele. Demonstrou o amor dele, chamou Judas sabendo quem ele era. Ele teve todas as oportunidades de se converter. Saiu com os discípulos e com grande possibilidade efetuou curas, expulsou demônios. Ele viveu o amor de Cristo, mas não se transformou pelo amor de Cristo. O amor de Cristo é para todos. Nós somos chamados a amar todos, mesmo que isso não mude a vida de alguém. Se a gente for olhar o conceito de amor, Platão via o amor como uma força que eleva o ser humano em busca do belo e eterno. Os gregos antigos, eles tinham basicamente 4 tipos de amor no seu conceito. Eros, que é o amor erótico. Filia, que é o amor fraternal, de amizade. Storgé, que é o amor de família. Irmão, pai, mãe, filhos. E o ágape, que é o amor altruísta incondicional. E é o que nós vamos trabalhar. O amor, ele, no conceito secular, é visto como um conjunto de
emoções, comportamentos e crenças associados a fortes sentimentos de afeto, proteção, calor e respeito por outra pessoa. Popularmente, o amor é o vínculo afetivo entre pessoas. Resumindo, qualquer um dos conceitos. O amor é uma força relacional entre desejo, afeto e entrega altruísta. Mas em todas essas formas, ela tem a busca de conexão e afeto com o outro. Então nós temos que buscar conexão e afeto, mas com o amor certo. Não um amor leviano. Põe para mim, por favor, aí, Felipe. 1 Coríntios 2, 4 e 5, depois pula para o 14, tá joia? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Platão e os grandes sábios, eles não conseguem conceituar o amor de Cristo, porque o amor de Cristo é loucura. É um amor onde nós não vamos olhar para a gente mesmo, mas nós vamos olhar e vamos nos dar ao próximo. Isso é loucura. Como eu posso abrir mão do meu direito em favor do próximo? O homem carnal não consegue discernir das coisas espirituais. O que nós cremos é loucura para esse mundo, porque o Espírito Santo de Deus nos dá discernimento para entender o que é espiritual. O que é da carne, o que é do Espírito é do Espírito. Não existe uma divisão, nós estamos juntos, mas a nossa luta é espiritual. Somos chamados a entender isso. Então, o que é o amor? 1 de João 4,8, um versículo que todo mundo conhece. Põe aí para mim, Felipão. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. É isso que nós vamos falar, nós vamos pregar o nosso Deus. É Deus que nos transforma, é Deus que nos enche, é Deus que nos faz fluir em amor. E Jesus Cristo é o próprio Deus. Porque se nós estamos falando que o exemplo é o próprio Cristo, nós estamos falando que Deus é amor, nós temos que entender que é o lado divino. Jesus Cristo é Deus. Ponto final. Para alguns que não creem, seria um profeta. Para outros, um grande líder. Para nós, a loucura da cruz. Jesus Cristo, Filho de Deus, que se entregou por nossos pecados. É o único capaz de transformar as nossas vidas e nos purificar de todo pecado. João 1:1. Vou falando aqui, Filipão, você já tem anotado aí, vai colocando, tá? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. A primeira carta de Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, homem. Mateus 16 e 17 fala assim, quando Jesus pergunta quem que eles estão falando que Cristo era. E eles falam, um profeta, e tal. Aí fala, e vocês? Aí Pedro responde. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Poderíamos pegar um monte de versículo mostrando que Jesus Cristo é Deus. Deus é amor. Deus não ama. Deus não possui amor. Deus é amor. É a essência dele. Está dentro dele, é o ser dele.
Cristo é Deus. Cristo é a essência do amor. Ele é amor. Por isso que quando eu vejo o exemplo dele, eu posso seguir. Mas eu não almejo ser igual a Cristo. Porque ele é Deus. Ele é o Filho do Altíssimo. Tudo que Deus faz, criar, julgar, salvar, corrigir, é movido pelo amor. Porque ele é amor. Ele não tem amor. Nós amamos, nós temos amor dentro de nós temos ódio, nós temos sentimentos. Mas o amor de Deus não é sentimento, é a essência do próprio Deus. Assim como ele tem os atributos próprios dele. Soberania, onipresença, onipotência, santidade. São atributos exclusivos do próprio Deus que fazem parte da essência de Deus. O amor, ele se explica. Põe para mim 1 de João 4, 9 a 10. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu próprio Filho para propiciação pelos nossos pecados, para morrer na cruz, para nos salvar. O amor se explica. Esse é o amor de Deus para conosco. É um amor sacrificial, incondicional, proativo. Vocês acham que Jesus foi morto? Não, ele se entregou por nós. Ele foi o cordeiro que se entregou. Olhou, virou para Judas e falou assim: vai, faz o que você tem que fazer. Um amor que depois de apanhar o tanto que apanhou, sabendo que ele ia passar por maior sofrimento, que era o peso dos nossos pecados naquela cruz. Ele tem a coragem de virar e falar assim: pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Um amor que abriu mão dos direitos, ele sendo como Deus. Não usurpou ser igual a Deus. Antes, se humilhou e obedeceu até a morte. Morte de cruz, para nos salvar. O amor, ele já estava presente na Trindade, antes mesmo de Deus criar o mundo. Deus é eterno. Nós não conseguimos entender quando Deus iniciou, porque ele não tem início, não tem fim. Ele é eterno, e a eternidade não se mede tempo. O cronos que nós vivemos é uma graça de Deus, para que a gente possa entender que a gente, hoje, pode sonhar com amanhã. Encerro o dia de hoje, se ele foi pesado, graças a Deus tem o amanhã. O cronos, graça de Deus para conosco. O kairos, o eterno, não tem contagem de tempo. O amor é algo que começou lá atrás. Não foi quando Deus criou o homem, não. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele colocou algumas coisas em nós, a imagem e semelhança do próprio Deus. Com a queda, o pecado, nós fomos corrompidos. E nós ansiamos por dia que Jesus vai voltar. E ele vai voltar. Ah, vai. Maranata, vem Jesus. Podia voltar hoje. Não, ia ser bom demais. Mas ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai levar a sua igreja. E aí, nós seremos transformados com um corpo espetacular. Sem dor, sem doença. Eu vou perder meu emprego, né? Mas tá bom. Louvado seja Deus. Jesus vai voltar, gente. Isso é certo. Qual que é a implicação para nós, então? Amar é refletir o próprio Deus. Põe para mim 1 de João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus.
não é o amor eros, não é o amor filos, é o amor ágape, um amor que se dá, um amor que abre mão de tudo. Vamos voltar para o nosso texto, nós falamos de amor. Assim como eu os amei, o amor de Cristo é o modelo. Mas como Cristo amou? Quem não ama, não conhece a Deus. Quem ama, conhece a Deus. Mas quem ama? Como? Com o amor de Cristo. Incondicional. Não depende de mérito, de simpatia ou de reciprocidade do outro. Amamos por amar. Eu abro mão do que é bom para mim, porque é bom para você. Eu não espero retorno de nada. Jesus lavou os pés de Judas e virou para ele. Jesus falou assim: quem vai trair? Aquele que eu vou dar um bocado de pão. E Jesus dá o bocado de pão para Judas e fala assim, e a Escritura fala que o espírito dele se agitou. E ele fala: vai, apressa em fazer o que você tem que fazer. Mas Jesus amou aquele cara. E o bocado de pão era um privilégio. Era aquele que era o primeiro. Provavelmente Judas estava numa posição privilegiada naquela mesa. Jesus o amou, sabendo que ele receberia de volta. Não esperou gratidão, não esperou nada. O amor. A diferença entre Judas e Pedro, quando Pedro nega Jesus Cristo, é que em um houve arrependimento e conversão, o outro não, houve remorso somente. O amor de Jesus, ele se estendeu a pecadores, doentes, inimigos, publicanos. Ele foi sacrificial, ele se sacrificou por nós. Ele abriu mão de todos os direitos dele. Ô, gente, Jesus não precisava nem ter vindo aqui. Ele era Deus, estava em glória. Ele vem para passar o que passou por causa de você e de mim. É por isso que ele veio. É esse amor que ele está falando que você tem que amar o seu próximo. Esse que está sentado do seu lado aí, tá? E às vezes o que está mais longe um pouquinho, que você nem conversa com ele. Porque ele é chato. Ou porque brigou. Não, é hora de reconciliar. É hora de amar. Incondicional. Sacrificial. Voluntário e ativo. Não é um sentimento, é uma decisão. Eu vou amar essa pessoa com toda a dificuldade, com toda a minha limitação e com toda a ingratidão. E vai ter ainda um irmãozinho bacana que fala assim: você ainda vai insistir com isso, pô? Esquece. Não, eu tenho que amar. Mesmo que eu não consiga conviver. Às vezes eu não consigo conviver, às vezes o amor não dá para você estar junto. Mas eu tenho que perdoá-lo, amá-lo, interceder por ele, orar pelos meus inimigos. Orar pelos meus inimigos. Oi, gente, que a gente olha a política aí, nós estamos orando para Deus levar um bocado de político para a glória, né? Eu não posso pedir para morrer, né? Então, assim, ó, Deus, converte o cara e leva para a glória de uma vez, porque pelo menos dá sossego para a gente aqui. Não, eu tenho que amar, abençoar o meu inimigo. Abençoar e não amaldiçoar. Jesus ainda repete esse trem para ficar marcado na nossa cabeça. O amor é voluntário e ativo. Ele é perdoador e paciente. O amor ágape não guarda rancor, não é vingativo. Não considera o que você fez comigo, não. Aquela palavra dura que eu falei, te machuquei sem querer, ou às vezes por querer. O amor ágape perdoa. E o perdão traz transformação para você que perdoa e para quem é perdoado. Ou para você que é perdoado e para quem te perdoou. E ele é paciente, ele tudo suporta. Ele restaura, ele reconcilia. Quantas vezes a gente segura aquele perdão, ou não pede perdão, ou não perdoa, e aquilo vai magoando, vai machucando, torna o nosso coração doente.
perdoa. Aceite o perdão. E vida que segue com Cristo. Haverá restauração, haverá reconciliação. O amor de Cristo é inclusivo e universal, não faz acepção de pessoas. Ele me amou e te amou do jeito que você é. E a Escritura fala que Jesus nos amou quando nós ainda éramos inimigos da cruz. E Ele nos reconciliou. Não faz acepção, não fez acepção para mim nem para você. O amor de Cristo não vê raça, cor, gênero. É lógico que ele não é permissivo. O amor de Cristo não é permissivo, nós vamos ver isso agora mesmo, porque ele reflete o caráter de Deus. O amor de Cristo, então, ele é transformador. Ele não só acolhe, mas ele molda, ele santifica. E ele me ama, ele me molda, ele me santifica. Eu amo o meu próximo com o mesmo amor. E aí eu torno uma igreja forte, uma igreja que vai testemunhar o nome e o reino de Cristo lá fora. Eu individualmente transformo a igreja e somos testemunha lá fora. Porque pelo nosso amor, uns para com os outros, somos conhecidos como discípulos de Cristo. O amor de Cristo reflete o caráter de Cristo. Porque Deus é amor. A essência de Deus é o amor, mas não tira os demais atributos dele, entre eles a justiça. Ele é o justo juiz. Por isso que o amor não é permissivo. Ele é um amor que vai fazer justiça. Esse aqui é um exemplo muito bom disso. A cruz é o maior sinal de amor que Deus tem para nós. E o maior sinal de justiça. Meu pecado e o seu foi pago ali naquela cruz. Nem uma gota de sangue foi derramada em vão. Amor e justiça. Não pensem que as atrocidades que nós estamos vendo lá fora ficarão impunes. A justiça de Deus será feita. Como e quando, eu não sei. O apóstolo Saulo, fazia atrocidades, matou inúmeras pessoas. Foi transformado. E é o homem que mais escreveu nas Escrituras Sagradas uma doutrina maravilhosa. A justiça de Deus foi feita. Não na forma de vingança, mas na forma de transformação da vida daquele homem que nos transforma hoje. Li um monte de texto de Paulo aqui. Resumindo, o amor ágape de Cristo é incondicional, sacrificial, ativo, perdoador, inclusivo, transformador e reflexo do próprio caráter de Deus. Ele é a marca do verdadeiro discipulado e o que diferencia a igreja do mundo e no mundo. Quem foi alcançado por esse amor não pode permanecer indiferente. Você, eu, que fomos alcançados por esse amor, nós não podemos ficar diferente. Nós temos que amar uns aos outros com o mesmo amor e transformar esse mundo lá fora com aquilo que Deus te deu, com o dom e com o talento que Ele te deu, onde quer que você esteja. Por isso, a comunhão da igreja não é mero convívio social. Terminando o culto, nós vamos tomar suco, comer biscoito polvilho, viu, Paulo? Nós temos aqui biscoito polvilho, bolinho, suco, cafezinho. Um convívio social. É também, viu, gente? Convívio social faz parte da igreja. Mas o amor, a comunhão da igreja não é um mero convívio social, mas testemunho espiritual. Quando a comunidade vive em amor, ela anuncia silenciosamente o Evangelho de Cristo. Não precisa palavras. O amor fala por si. Agora, o som desse silêncio vai incomodar muita gente, vai transformar muita gente, com a minha vida e com a sua, desde que, por obediência, nós sigamos o exemplo do amor de Cristo. Nós temos que amar incondicionalmente,
recebendo todo mundo que entra nessa igreja aqui. Até que a nossa igreja, em termos de acolhimento, onde a gente vai, o pessoal fala bem do nosso acolhimento. Mas nós temos que acolher todo mundo, independente de qualquer circunstância. Apoiar aqueles nossos irmãos que estão em dificuldades, incondicionalmente. Sacrificialmente, esse é difícil. Como que eu vou amar a igreja dando meu tempo? Meu tempo é tão precioso. Mas coitada da Virgínia penou comigo hoje. Eu estava de plantão no hospital, plantão na polícia e ainda tendo que pregar aqui hoje. Hoje de manhã eu fui para o hospital, trabalhei. De tarde eu fui lá em Itabirito, fiz necrópsia e ainda estava terminando meu sermão para hoje. O tempo da gente voa. O que você está fazendo com o seu tempo? Ao invés de dedicá-lo àquilo que é mais precioso. Seu dinheiro, que Deus te deu, ele é 100% de Deus. E na hora de você contribuir aqui, você vai ver o que sobrou para poder dar para Ele. Não é dinheiro. Nós não estamos falando de valores, nós estamos falando de valores. Aquela viuvinha que colocou a menor moedinha que tinha. Jesus estava assim, olhando, junto com os discípulos, cutucou, falou assim, está vendo aquela ali? Deu mais dinheiro do que aquele povo todo lá. Porque ela deu tudo que tinha. O outro está dando muito mais valor, mas é o que está sobrando. O que você está fazendo com o seu tempo? Com o seu tesouro? E com o seu talento? O amor sacrificial é difícil, né? Porque nós temos que sacrificar-nos para dar para Deus, de forma voluntária e ativa. Eu tenho que buscar amar o meu próximo. Tenho que perdoar, ser paciente. Inclusive, eu tenho que amar todo mundo. Gente, se você chegar no seu escritório lá, no seu consultório, o que for, você tem que amar todo mundo. Mesmo que você não concorde com o estilo de vida da pessoa. Amor não é aceitar o estilo de vida ou aquilo que é contrário à Escritura. Amor é eu amar e, através da minha vida, confrontar o pecado do outro. Eu não preciso concordar com tudo. E eu não concordo com tudo. Mas eu tenho que testemunhar aquilo que Cristo põe no meu coração. O amor da igreja tem que ser transformador. Eu tenho que fazer diferença na vida dos outros. Acho que foi James King que veio e falou assim, se essa igreja fechar hoje, qual que é a diferença que ela vai fazer aqui no bairro ou para as pessoas? Uma pergunta reflexiva. Qual que é a diferença que nós vamos fazer se fechar a porta hoje? Nós temos que transformar e refletir o caráter de Deus. Que Deus tenha misericórdia da gente. Essa missão, não estou falando que é fácil, não. Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se essa igreja entender o amor de Cristo e amar uns aos outros, no amor de Cristo, dessa forma, não há segredo, é promessa. É promessa. Nós vamos fazer diferença lá fora. Senão, vai ser um ajuntado social. Que Deus tenha misericórdia da gente. O louvor pode subir? Enquanto o pessoal sobe, né? Eu vou ler de novo a frase do cântico que a gente fez. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nós não temos condições, não, mas nós somos instrumentos para mudar esse mundo aí fora. Fez isso comigo, faz com você.